dia 6 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Paternidade verdadeira. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Esse texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu esse texto para os Efésios. Efésios são os cidadãos que moram na cidade de Éfeso. Essa cidade fica na região da Turquia e é uma região onde Paulo ficou durante 3 anos. Se você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, você lê que Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos. Nessa cidade, ele preparou e treinou vários mensageiros para anunciar o reino de Deus. E o tema de hoje é sobre a paternidade de Deus. Deus é verdadeiramente o nosso Pai. E Deus nos amou tanto como nosso Pai que Ele enviou Jesus para que Jesus viesse e morresse em nosso lugar para recebermos o perdão dos nossos pecados. Então esse texto aqui, Paulo diz assim, vamos ler para entender. Em amor, foi em amor que ele enviou Jesus e nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Não havia chance de recebermos a paternidade de Deus. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos acorrentados, vivendo como escravos do pecado, não temos como estar perto de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então Deus, vendo que todos estávamos presos no pecado, enviou Jesus para que ele fizesse um sacrifício por nós. Ele morreu por nós. Quando você aceita Jesus, Deus olha para você e vê a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. Então, imediatamente, os seus pecados são perdoados. Você é recebido como filho, como filha de Deus. Então, foi em amor que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus teve vontade de me salvar, de salvar você. E vendo que era impossível, ele teve tanta vontade de receber a nós como seus filhos, que ele teve um bom plano, um bom propósito, enviar Jesus, aquele que sempre esteve santo, para oferecer a sua vida em nosso lugar. Então, em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus Cristo, recebemos a marca do sangue dele. A marca do sangue dele nos perdoa dos pecados e nos alinha, nos coloca como filhos de Deus. Por isso, a paternidade de Deus é verdadeira. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. A crise de identidade é algo que dificilmente deixaria de estar acompanhada de trauma e sentimento de rejeição, sendo estes os pais da crise de identidade. Então ele está dizendo aqui para nós que muitas pessoas passam por crise de identidade. Em algum momento a pessoa pensa, por que eu estou aqui nessa terra? Ninguém se preocupa comigo? Ninguém se importa comigo? Será que existe um Deus que se preocupa comigo? Será que eu estou aqui nessa terra por acaso? Algumas pessoas têm esses questionamentos, elas passam por crises de identidade.
Então, a crise de identidade é algo que dificilmente deixaria de estar acompanhada de trauma e sentimento de rejeição, sendo estes os pais da crise de identidade. Ele está dizendo que toda pessoa que passa por uma crise de identidade, quando a pessoa fica perguntando por que eu vivo, qual a razão da minha vida, por que eu estou aqui, por que me fizeram, aonde que o meu pai e a minha mãe estavam com a cabeça quando resolveram se envolver para que eu pudesse nascer, para que eu nascesse. Sempre que as pessoas fazem essas perguntas, elas estão numa crise de identidade. E a crise de identidade é algo que dificilmente deixa de estar acompanhada de trauma. A pessoa passou por rejeição, ela passou por situações que fizeram ela ficar com essa crise. Então, a crise, os pais da crise de identidade, são traumas e rejeições. Agora, o segundo parágrafo, isso gera insegurança e baixa autoestima. A pessoa fica insegura, a pessoa não tem noção do seu valor, fazendo-nos ver deformados. A pessoa se olha no espelho e a pessoa fica pensando: eu não tenho valor, eu não sei por que eu estou aqui. Como se estivéssemos dentro de uma caixa de espelhos em um parque de diversões. Isso acontece por falta de um referencial paterno que nos dê empoderamento, encorajamento e inspiração. Então, pessoas que têm bons pais, que têm uma boa referência, são pessoas que estão com poder, com coragem, com inspiração. Porque bons pais fazem com que os seus filhos se sintam amados, se sintam honrados, respeitados, cuidados, amados. Então, ter essa referência é importante. Agora, eu cresci, o pastor Júnior Rostirola aqui contando o caso dele. Eu cresci em um lar assim. Ele cresceu no lar em que ele vivia inseguro, onde o pai dele era alcoólatra. Ele conta a história dele num outro livro. Então eu cresci em um lar assim, desestruturado por causa do vício que escravizava o meu pai. Mas ao aceitar Jesus como Salvador, pude experimentar o amor de Deus Pai e compreender que o meu pai também era uma vítima, pois ele só estava replicando o modo com que fora criado. Para ele, era impossível dar o amor que nunca havia recebido. Então aqui, muitas vezes, não sei se de repente alguém está ouvindo essa mensagem e de repente tem um pai assim, ou viveu numa casa, numa família, onde o pai ou a mãe viviam de forma disfuncional, com algum vício, com alguma crise, com algum problema. Mas o que o pastor Júnior Rostirola está dizendo é: você pode encontrar o amor em Deus. Ele traz a verdadeira paternidade. Então, prosseguindo aqui na leitura, por isso, apesar de testemunhar tudo o que ocorreu em minha família, hoje sinto amor pelo meu pai e tenho certeza de que ele foi salvo pelo Senhor. O pai do pastor Júnior Rostirola já faleceu. Tem outras mensagens em que ele conta que o pai dele chegou a aceitar a Jesus antes de partir. Então ele fala aqui que hoje, apesar do que ele sofreu na infância e na adolescência, ele perdoou o pai dele. E ele tem certeza de que o pai dele foi salvo por Jesus. Quando ele nos pediu perdão, nós o perdoamos. E ele aceitou Jesus antes de partir. Ainda que o seu relacionamento com o seu pai terreno tenha sido ou seja difícil, eu o convido a virar a página por meio do amor do Deus Pai, que o ama incondicionalmente e quer um relacionamento com você. Honre o seu pai e, se for preciso, perdoe-lhe, mostrando a ele que o amor de Jesus pode ser experimentado
e que as nossas feridas são curadas ao encontrarmos esse amor. Se você nunca ouviu dele "Eu te amo", eu o desafio a mostrar-lhe o amor de Jesus, que constrange ao declarar ao seu Pai que você o ama. Ninguém pode dar o amor que nunca recebeu. Então ninguém pode dar o amor que nunca recebeu. Hoje é o dia 218 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 95 e a palavra-chave de hoje é paternidade. Essa palavra sobre paternidade verdadeira traz uma reflexão a você que é pai. Como você tem sido pai dos seus filhos? Você tem sido um pai que inspira, que motiva, que dá confiança para os seus filhos, dizendo a eles palavras que revelam o seu amor, que colocam autoconfiança, que colocam a proteção e segurança nos seus filhos? É isso que Deus faz por nós. Então, você que é pai, hoje, pense na missão, no propósito, no papel que você tem como pai. Mesmo você que é mãe, o texto fala de paternidade verdadeira, mas você como mãe tem um papel fundamental na formação dos valores, da autoestima, do valor da vida dos seus filhos. Diga palavras que aproximem os seus filhos de Deus, mostrando o valor que cada um deles tem. E se você é alguém que está ouvindo essa mensagem e lembrando de algum trauma, de alguma rejeição, Deus, Ele é o seu Pai. Ele verdadeiramente ama você e Ele enviou Jesus para morrer por todos nós, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Ele é o verdadeiro Pai de cada um de nós, aquele que ofereceu Jesus como nosso irmão mais velho, para que morresse em nosso lugar, para que, ao aceitar Jesus, você tenha salvação e possa ser recebido como filho, como filha de Deus. Então, independente das circunstâncias, se de repente você hoje tem pensado nesse mês, que é o mês em que se comemora o Dia dos Pais, de repente você fica triste, em depressão, porque quando chegam esses dias você lembra que o seu pai não foi dos melhores. Cada um dá o que recebeu. Ninguém pode dar o que não tem. Cada pessoa dá o seu melhor. Pense, se eu pedisse algo que você não tem, você não poderia dar. Por quê? Porque você não tem. Então, muitas vezes, os pais não dão o que se espera deles, porque eles não receberam, eles não tiveram, eles não conseguiram ter o autocontrole, não conseguiram fazer o que se esperava deles. Erraram, falharam, mas são pessoas que precisam de socorro, que precisam de ajuda, que precisavam de atenção e só estão reproduzindo aquilo que aprenderam ou aquilo que não conseguiram dominar. Então você pode decidir dominar sobre a rejeição, sobre a autoestima e colocar-se diante de Deus. Entregue-se a Deus. Receba a autoconfiança de Deus. Você é filho amado, você é filha amada. Deus está dizendo isso. Eu sou realmente o seu pai. Eu amo você e quero que você esteja comigo como meu filho, como minha filha. É o que Deus diz a você nesse dia. Leitura bíblica de hoje é o Salmo 95, que diz: Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, ou seja, com ações de agradecimento, cantando alegres hinos de louvor.
pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez, e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso, eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Esse Salmo 95 é um salmo em que Deus fala para nós não sermos teimosos. O povo em Meribá e em Massá fez o seguinte: eles estavam no deserto e Deus fez com que saísse água de uma rocha para que eles pudessem beber, manifestando a sua bondade como Deus Pai. Só que em um outro momento, quando eles chegaram em Meribá, houve falta de água. E Deus já tinha dado água através de uma rocha antes para eles. E quando eles chegaram em Meribá, eles começaram a reclamar e dizer assim: Deus nos trouxe para o deserto para nos matar. Então Deus, aqui no Salmo 95, está dizendo: não tenham medo das dificuldades e das tribulações. Venham e adorem a Deus. Deus é Pai. Deus não quer, diante das dificuldades da vida, que você morra. O povo de Israel passou pelo deserto. No deserto havia falta de água, mas Deus colocou eles no deserto para levá-los para Canaã. Canaã era uma terra boa para eles. Então eles estavam passando só por o deserto como um caminho para chegarem a uma terra boa. Às vezes, Deus permite algumas dificuldades, alguns desertos no meio do caminho, para levar você para uma terra boa. Ele nunca vai levar você para uma terra ruim. E no meio do caminho, ele mostra que ele está com você. Deus colocou água por meio de uma rocha e eles já tinham bebido água que veio de uma rocha, que Deus providenciou para eles. Só que quando eles chegaram um pouco mais à frente em Meribá, ao invés deles dizerem: a gente lembra que Deus fez sair água da rocha, então Deus pode fazer isso de volta, eles começaram a reclamar. Então, antes de você reclamar, lembre das coisas que Deus já fez por você. O que ele já fez, ele pode fazer de volta. E se você ainda não teve nenhuma experiência com Deus, peça a Deus que lhe dê água que vem do meio da rocha no deserto. Deus manifesta sobrenatural na vida dos que depositam fé e confiança nele. Insista em oração e confie nele. Ele vai se revelar a você. Agora eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para que você entregue a sua vida a Ele. Pause esse vídeo e leia essa mensagem que fala sobre o momento do apelo e do convite evangelístico. Aqui você pode ler essa mensagem. Quando você terminar de ler essa mensagem, venha para essa oração que está aqui na tela, a oração de confissão. Pause o vídeo novamente e faça essa oração. Nessa oração, você vai receber a Jesus. Você que está ouvindo a mensagem e não está vendo a tela, eu vou fazer essa oração, vou falar essa oração, e você pode falar essa oração comigo para receber a Jesus.
Essa é uma oração de confissão. É uma oração em que você entrega a sua vida a Ele. Então, se você está apenas ouvindo a mensagem, ore comigo agora. Essa oração que vamos fazer é para você aceitar a Jesus. Essa oração diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é um livro que fica no céu e que anota o nome de quem recebe Jesus. Então, quando você fala que eu aceito Jesus como Senhor e como Salvador, você está dizendo que reconhece que tem pecados, que você aceita que o sangue de Jesus foi derramado para limpar todos nós dos nossos pecados. Você quer o Espírito Santo, que é Deus na sua vida, e você quer que o seu nome esteja no livro da vida, que é onde estão os nomes dos filhos de Deus. Agora vamos encerrar em nome de Jesus. Amém. Oramos sempre em nome de Jesus. Por que orar em nome de Jesus? Porque Jesus está à direita de Deus, ele recebe as nossas orações. Quando você ora em nome dele, ele recebe, ouve e intercede por nós junto ao Pai. Deus abençoe a sua vida grandemente e continue sempre conversando com Deus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação, somente Jesus é aquele que ouve as orações, e ore sempre em nome de Jesus, porque é Jesus que morreu por nós, ele está vivo à direita de Deus e ele ouve as suas orações e traz as respostas que você precisa. Deus abençoe e dê glória ao Pai, porque o Pai fez isso por nós. Ele é verdadeiramente o nosso Pai. A paternidade verdadeira é do nosso Deus Pai. Dê glória ao Filho, porque ele morreu em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque é ele que nos guia e nos acompanha todo dia. Ele coloca um aperto no coração quando você está para tomar uma decisão errada, e ele abre o coração e revela o caminho certo, trazendo paz. Sempre que você ora e pede, Espírito Santo me mostra o caminho certo, guia o meu coração para o lado certo. Ele traz a paz, ele coloca pessoas no seu caminho, ele dá sinais na palavra que é pregada no culto, que vai mostrando, revelando, dirigindo você para ter a resposta. Ele te mostra em sonhos o caminho certo. Ele, quando quer falar com você, ele dá sonho, coloca a pessoa na sua frente para dizer o que é para você fazer, coloca aquela palavra no culto, coloca aquela palavra sempre ali na sua frente mostrando, é aqui o caminho. Então, confie no Senhor. Deus é o seu Pai. Ele realmente ama você e quer você como filho e como filha dele para sempre. Amém.